Estamos ao vivo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, meus amados, minhas amadas. Paz seja convosco. Sejam bem-vindos ao nosso lar, à nossa sala, à nossa casa. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa família, da família Costa, da família Quadrangular, da família 12ª. Achei a gente. Achou a gente? Aê. Vou compartilhar. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por permitirem que nós estejamos mais uma vez na sua casa, mais uma vez na sua companhia. Hoje temos... Eita, tá espremida. Hoje temos mais uma live, né? Esta semana a nossa live será temática. A temática como? Esse mês, né? O mês de novembro é considerado o mês quadrangular na Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil, né? No dia 15 de novembro é aniversário da Quadrangular no Brasil, né? Então, durante esse mês nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, né? E sobre as cores, os símbolos, né? Hoje o nosso tema é vermelho, se vocês estão vendo. Assim, não sei se tá muito óbvio, né? Eu não sei assim se tá meio mas o tema é vermelho. Tá todo mundo de vermelho, só eu que estou. É que ela é a diferentona, então ela tem que destoar. Então, hoje o nosso tema é vermelho. O tema é sobre a salvação. Aqui, ó. Jesus salva. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Ficou pequenininho. Quer que eu aproxime ele? Não. Dá um zoom, Ellen. Dá um zoom, Ellen. Vai lá dar um zoom. Vai dar um zoom lá. Zoom. Alta tecnologia. Ai, que vergonha, gente. Ué, cada um faz o zoom do jeito que quiser, horas. O meu é manual. O nosso Seu zoom zoom é manual, é altamente tecnológico, mas funciona. Eu quero mandar um beijo. Hoje eu tenho beijos especiais pra mandar. Beijos especiais. Passei até batom pra mandar beijo, ó. Viu? Eu vou mandar beijo pra minha princesa, minha pituquinha Tayla, que tá de aniversário hoje. Minha princesinha linda, que Deus abençoe. Pena que a gente não pode estar juntinho, agarradinho, abraçadinho, porque infelizmente as circunstâncias não permitem. Mas o ano passado nós fizemos uma baguncinha bem bacana. Eu peguei ela, nós fomos pro cinema, depois nós fomos pra lanchonete, nós fomos pro fliperama, depois nós fomos pra pizzaria. Eu sei que nós fizemos uma baguncinha muito gostosa. Ellen, fala isso logo. Deixa pra lá. Ellen, não se pergunta a idade de uma mulher, mesmo quando ela tá fazendo entre 9 e 10 anos, tá? A senhora não sabe. porque a mãe também não sabe. Ai, gente. A senhora sabe a data do aniversário, já Eu é mais sei. do que eu. Já é data mais do do que a gente, aniversário. eu não sei. Eu não faço ideia. Então, um beijão pra minha princesinha. Que Deus abençoe, que ela cresça na graça, no conhecimento da palavra, que ela cresça em estatura, seja uma mulher assim maravilhosa, uma mulher de Deus, né? Com os pais abençoados que ela tem, o Manuel, a Cleo, que são nossos filhos na fé, são nossos afilhados de casamento, são nossos, né, amigos. O Jackson, que é meu afilhado do coração, meu bebezão também, beijão, meu filho. Ah, é primo, né? É primo, né? O Jack. Também vou mandar um beijo, ele vai ver depois, agora ele não tá vendo, mas ele vai ver depois. Pro Rafa, que vai fazer aniversário sexta-feira. Rafael, o namorado da Ellen, que vai ficar velho, ele vai fazer o quê? 21? 21 anos. 21. Viu como é? Pô, Ellen. Mas também eu não posso dizer nada. Ele vai fazer 21 anos
E Eu não posso dizer nada, eu já nunca viu, acerto a né? idade do Júnior. Teu namorado faz 25 anos há 15 anos. Faz É, uns 3 anos que ele faz Ih, 25 Júnior anos aí, pra ó. mim. Então, Sobrou, Júnior. Sobrou pra você. Júnior tá aqui eu não já. sei quantos anos ele tem. Eu sei que ele fez 25. Agora em que ano? Oi, Júnior. Sobrou pra você. Sinto muito. E um beijão grande também pro Rafa, que vai fazer sexta-feira. Já tô mandando um beijo pra ele. Um abraço bem grande pro irmão Sidney, que fez aniversário no início da semana. Não me lembro se foi na segunda ou na terça-feira. Que Deus abençoe grandemente a vida dele também. O irmão Sidney é esposo da irmã Cíntia, né? O pai da Aline, né? Fez aniversário. Que Deus abençoe grandemente a vida desses nossos amados. Marido? Então, Deus abençoe essas vidas, né? Então, são pessoas queridas nossas, estão sempre, né, congregando com a gente na 12ª, Eu sei. né? E são pessoas queridas demais. Deus abençoe a vida delas, né? Estamos com a presença do Júnior já, né? Júnior tá, Oi, Juninho. tá rente sempre. Ela sempre diz que eu sou de 1993. Pois é. Então, Ele é de Júnior. 1900 antigamente. Ele é de É melhor que ser de 1993. 1893, né? Pô, se ele fosse de 1893, ele estaria conservado. Eu falo pra ele que ele tem 800 anos, ele não acredita. Um pouco mais, um pouco menos, por aí. Então, Mais algum aviso, Elinha? Mais alguém pra mandar beijo? Gente, se eu esqueci de alguém, avisa aqui, tá? Que a gente manda mais. Eu tô aqui vendo. então, como vocês viram, né? A gente tá avermelhada a coisa aqui, né? Eu amo vermelho, gente. Vocês vão ver. Semana que vem vocês vão ver. Eu amo vermelho. E você que não conhece esses, né? Ou Dá zoom, Ellen. Dá zoom lá pra ele. Pra ele. Ó, Dá zoom, ele. cuidado aí pra quem tem labirintite, né? Zoom. É pra dar zoom, não é pra É pra dar balançar. zoom, não é pra balançar. Peraí, é uma bandeira. Ah, é uma bandeira. Está flamulando. Isso é diversão com bandeira. Deixa aqui, né? ele. Deixa. Não quer que deixe aqui na frente? Pra Eu eles deixei aqui poderem na ver? frente, mas eu acho que o pai vai querer Ó o explicar. zoom. Ó o zoom dela. Ó o zoom. Ó o zoom. Glória Ai, a que Deus triste. por essa alta tecnologia, né? É isso aí. Quem tem um serviço desse? É. Meu, Dengoso tá ali. Dengoso é ninja, tá? Hoje nós estamos, Agora que eu vi ele. Estamos com o diretor de produção nós estamos aqui. com o diretor de produção aqui, ó. Nosso gordo dengoso. Lindo, maravilhoso. Ele É não só um acena dos porque ele é três. sério, ele tem que mostrar que é ele que manda. tá? Mas daqui a pouco ele diz que corta, daí a gente vai ter que sair do ar por um tempo, assim. Então, voltando, né? A gente estamos num clima vermelho aqui, né? Mas não é à toa. E você vai ver durante essa live que esse vermelho é extremamente importante, tá? A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja de cores, né? Verdade. Uma igreja colorida, uma igreja vibrante, né? Uma igreja ativa e uma igreja que não tem cores e bandeiras aleatórias, né? Só para ter uma marca, só para ter um símbolo. Elas nasceram de um propósito profético, elas nasceram, né, de um jeito incrível, né? Que me surpreende até hoje, né? E essas cores vocês vão ver, né, durante o longo das lives, né, que você vai entender o porquê de cada uma dessas cores, né? E essas cores nunca mais vai sair do teu coração, né? Verdade. Você vai... Para ter uma ideia, essa bandeira aqui, os primeiros membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, eles evangelizavam usando a bandeira, né? Eles explicavam através das cores, né, todo o plano de Deus, Salvação, né? né? Todo o plano de Deus, desde a salvação, né, até a volta dele, através dessa bandeira, através das cores, né? E a gente quer compartilhar isso com vocês. A gente não está tentando transformar vocês em quadrangular, né? Não é esse o objetivo,
O objetivo é mostrar mais uma ferramenta, né? Mais um- Estratégia. uma estratégia, né? Para você fazer a obra do Senhor. Tá? A gente vai começar com a primeira cor, né? Mas antes de começarmos com essa cor, que vocês já viram, né? Que é o vermelho, né? A gente vai explicar como que começou todo esse negócio de cores dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Celeste postou já, né, os versículos que vão ser lidos hoje, né? Vai ser Lucas 19:10, tá? E Ezequiel capítulo 1. O Ezequiel capítulo 1 é o profeta Ezequiel, é lá no Velho Testamento. Tá? Você abre a Bíblia bem no meio, assim, né? Se você tem uma Bíblia normal, você não tem aquela Bíblia de estudo gigante, né? Você tem uma Bíblia normal, você abre ela no meio, vai abrir aproximadamente no livro de Salmos. Talvez um livro antes, um livro depois. Ache o livro de Salmos. Achou o livro de Salmos? Você vai para o livro seguinte, que é Provérbios. Depois de Provérbios vem Eclesiastes. Daí depois Pois. vem Cantares de Salomão. Aí vem Isaías. que é o aí primeiro grande profeta. Depois vem o segundo grande profeta, Jeremias, Jeremias. com 2 livros. Tem o Vem. livro de Jeremias e tem o livro seguinte que é o de Lamentações de Jeremias. E depois vem o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel. Você que está começando agora. Gente, na tem uma obra, ou- musiquinha que a gente cantava. Que. Eu ainda canto pra me orientar. Então você orienta, Eu tava cantando aqui. orienta o povo aí pra. Ah, como eu é não que é vou essa música? cantar. Eu não vou cantar. Pai, a gente tem amor Jogral, pelas então. pessoas, Jogral. sabe? E cantar realmente. Júnior, cobre de Celeste essa musiquinha depois, Júnior, que eu canto com ela pra você, tá bom? Vai facilitar bastante a tua vida. Ah, O diretor eu ganhei. saiu dali. Ela tá dormindo. Não, o diretor dormiu. O Eu ganhei diretor uma deixou o competição programa com essa no musiquinha. piloto automático. Ganhou. Lembra? Ganhou. Como que é? Uma gincana de Uma escola gincana, bíblica. não foi de escola bíblica, foi Foi do do retiro. Gincana pro retiro. Eu tinha ficado pra ajudar uma amiga que ia participar, ela ficou nervosa e me mandou participar. Eu não cantei, eu falei. Mas na sua cabeça você estava cantando. Na minha cabeça eu tava cantando. Sabe quando você lê assim aquelas memes da internet assim que é uma musiquinha de filme infantil que quando você lê você já lê cantando. É a mesma coisa. Então, amados, acharam Ezequiel aí? O primeiro capítulo de Ezequiel. Tá? Eu vou pedir para que vocês leiam depois, né, com calma. Tá? O capítulo 1 inteiro. O tá, capítulo gente? 1 inteiro. Nunca façam isso de ler um versículo só. Se você somente lê um versículo, tá, você não entende de que maneira que aquele versículo apareceu ali naquele trecho. Tá? O versículo faz parte de um texto. E esse texto, né, ele explica o porquê daquele versículo. Então é melhor você ler todo o texto para entender aquele versículo. Senão a gente cria ideias particulares, né, isolando versículos. Tem uma frasezinha, um ditado, né, no meio teológico que diz assim: quando você está aprendendo teologia num cursinho, os professores vão dizer assim, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Tá? Então não quer cometer heresia, né? Não dá para ceder a falta de vontade de ler o texto inteiro. Sabe aquela situação assim de você emitir opinião sem saber o que é direito à história, sem saber tudo o que aconteceu? Então, é a mesma coisa. Às vezes funciona na faculdade, mas é só entre os colegas lá e falando besteira mesmo. Então, quando você pratica esse tipo de leitura, ninguém vai enganar você. Porque quando cita um versículo isolado e cria toda uma pregação sobre aquilo,
né? Geralmente pregações que tem em YouTube, em internet, né? Você já vai entender, opa, esse versículo não está dizendo isso que ele está falando. O versículo está dizendo sobre o texto que diz tal coisa, né? E esse versículo faz parte desse texto. Então vai te ajudar a eliminar, né, a entrada de heresias na tua mente. Tá? Então, se você ler o capítulo de Ezequiel, capítulo do profeta Ezequiel, capítulo 1, tá? Você vai ver que ele estava na Babilônia, tá? Ele era um dos cativos que o Império Babilônico levou de Israel lá para a Babilônia, tá? E ele foi visitado pelo Senhor. O Senhor abriu os céus para ele e mostrou uma visão para ele. A visão que Deus mostrou para ele era do trono de Deus e das coisas que haviam em volta do trono. Uma das coisas que ele viu, que estava em volta do trono de Deus, né, eram 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes chamou muito a atenção dele porque eram seres extremamente diferentes. Eram seres que voavam, que tinham vários pares de asa, né? Com 2 pares de asa eles voavam, com 2 pares de asa eles cobriam o corpo, 2 pares de asa eles cobriam os pés. E cada ser vivente tinha esse aspecto, né? E eles ficavam ao redor do trono de Deus. Eram 4 seres. Cada ser desse tinha 4 rostos. O rosto de todos os seres, os 4 rostos de todos os 4 seres eram iguais. Não é confundir. Eram iguais. O primeiro rosto que eles podiam notar era o rosto de homem. Depois era o rosto ao lado do rosto de homem era o rosto de leão. Ao lado do rosto de leão tinha o rosto de boi. E ao lado do rosto de boi tinha o rosto de águia. E o profeta Ezequiel, né, ficou, né, extremamente, né, maravilhado com essa visão, né, que o Senhor vem e começa a falar sobre coisas do que iriam acontecer com a nação de Israel, com o povo de Deus no futuro e com a vinda do Senhor. Mais um dia, né, lá em 1920 e 22, um pouco antes, tá? Uma mulher, né, à frente do seu tempo, né, uma mulher que estudava muitas escrituras, que se tornou a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. O nome dela é Aimee Semple McPherson. Tá? Ela fundou a sua igreja em Los Angeles, né? Em Los Angeles. Aí já foi em 1922. Isso. Mas a visão ela teve anos antes. A visão ela teve pouco tempo antes de 1922. O entendimento, não, ela não teve a visão, ela teve um entendimento sobre a visão de Ezequiel. Que entendimento que ela teve? Que aqueles 4 seres viventes, com 4 rostos diferentes, tá? Rosto de homem, rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de águia, representavam o total, a plenitude do ministério de Jesus. Tá? Os 4 seres viventes, apontando cada um para uma direção, né, olhavam todos eles com os 4 rostos. Ezequiel viu isso e o que a Aimee entendeu dessa visão é que cada rosto representava um aspecto do ministério de Jesus. E é isso que a gente vai aprender nessas próximas lives. Que aspectos eram estes? A gente vai começar com o primeiro deles, que é o rosto de homem. O ser vivente, o primeiro rosto que se apresentava era o rosto de homem. Isso tudo está no capítulo 1 do profeta Ezequiel.
O que representava esse rosto de homem para Aimee? Não é que era para Aimee simplesmente. Ela teve uma interpretação, um entendimento dado por Deus, um entendimento da profecia do profeta Ezequiel. Ela entendeu um aspecto da profecia de Ezequiel. Ela entendeu qual era o papel do Senhor Jesus aqui na terra, quando viesse. E o papel do Senhor Jesus aqui na terra, quando viesse, assim como eram 4 seres, alcançaria o mundo inteiro, as 4 direções do mundo. O rosto de homem representa Jesus Cristo, o homem que nasceu aqui, né? Nasceu aqui nesse mundo, né? Veio como homem, veio como servo de Deus, deixou toda a glória dele no céu, tá? E veio como quem se despe, se tira todas as vestes de um rei, né? E desce como o menor de todos os servos. Ele vem aqui ao mundo, né? Vive entre nós, nos ensina a vontade de Deus, tá? E como homem, ele morre no nosso lugar. Por quê? Se você olhar lives anteriores nossas, a gente falando sobre a salvação, né? A gente entende que a salvação é por causa do pecado, né? O pecado nos traria uma punição. O pecado, a gente explicou que é crime contra os mandamentos do Senhor. E todo criminoso tem que pagar por seus crimes. E o pagamento desse crime, dos crimes contra os mandamentos do Senhor, é a morte eterna. Não é simplesmente morrer, mas é a morte eterna, que é o afastamento completo da graça do Senhor. Deus, de maneira nenhuma, queria que o homem se perdesse, mas providenciou, né, que o homem tivesse um escape. E esse escape veio através do seu Filho Jesus, que, não tendo ele pecado nenhum, pôde se oferecer no nosso lugar para pegar para ele, carregar nele a culpa de todos os pecados de todos os homens. Então ele, morrendo na cruz, né, morrendo na cruz, lá no Calvário, ele levou, né, toda a culpa dos nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados, morrendo na cruz no nosso lugar. Por isso o vermelho do sangue que ele derramou até a última gota. Esse sangue que nos traz salvação. Por isso, a primeira cor, vocês vão ver aqui na bandeira que ela começa de cabeça para, parece que começa de cabeça para baixo, né? O vermelho, que é a primeira cor, fica embaixo. Mas é exatamente isso, é alicerce, né? É base, é fundamento, tá? O fundamento é salvação. Primeiro de tudo, tem que se entender o que é salvação, para depois entender os outros aspectos do ministério de Jesus para o seu povo, tá? Então, Jesus derrama o seu sangue até a última gota e nos salva do pecado. Então, esse é o propósito, né, o porquê do rosto de homem no primeiro, o primeiro rosto, né, ser o rosto de homem nos querubins. Apontava para Jesus, que viria como homem morrer no nosso lugar. A prova disso está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Você está no Velho Testamento, agora você corre até o Novo Testamento. Lembrem-se que eu falei que a Bíblia é dividida em duas grandes partes. Velho Testamento e Novo Testamento. 19, 10. 19. Você chega no Novo Testamento, você vai encontrar, né, o primeiro livro, que é Mateus, o Evangelho segundo Mateus. O segundo livro é o Evangelho segundo Marcos. O terceiro livro
é o Evangelho segundo Lucas. Tá? E é esse que nós vamos ler hoje. O capítulo é 19 do Evangelho de Lucas, o verso é o 10. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 19, verso 10. Quem quer ler? Eu leio. Está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? E como se perdeu? O que se havia perdido é todos os homens. Todos os homens se perderam por causa do pecado. Tá? O pecado transformou todos os homens sem utilidade nenhuma para Deus. Deus não poderia receber adoração dos homens, Deus não poderia receber orações dos homens, Deus não poderia receber louvor dos homens, porque todos os homens haviam pecado. Tá? Deus diz em Isaías 59, né, que Deus não está surdo para que não possa ouvir as nossas orações e nem a mão dele está encolhida para que não possa abençoar. Mas ele não ouve as nossas orações e não nos abençoa por causa do pecado, porque há um abismo entre o homem e Deus, né? para que o homem não seja abençoado. Jesus Cristo vem através da cruz ligar o homem de volta a Deus. Então, Jesus Cristo vem buscar o que se havia perdido. Como se perdeu? Por causa do pecado. Como que como que o homem foi buscado? Através da salvação, através de Jesus Cristo. Por isso, a primeira base que nós temos na Igreja do Evangelho Quadrangular, na cor vermelha, é que Jesus Cristo salva. E essa é a fé firme que temos que ter, esse é o entendimento firme que devemos ter, para que nada venha nos abalar. Porque se a salvação não está na nossa mente, não está no nosso coração, qualquer um pode falar qualquer bobagem e a gente cai. Mas se a salvação está firme em nós, né, o entendimento de salvação está firme em nós, nós temos um alicerce firme. Nada vai nos abalar. Amém? Quer me falar alguma coisa? Não? Eu tô dando uma de Google aqui no cantinho. É. Uhum. Quando o senhor fala uma palavra difícil, eu dou uma definição. Tá. Eu dei uma pra heresia e uma pra pecado. Ah. Porque pecado é só reforçando. Então vou fazer a mesma coisa com o Celeste. Ó. Mandamentos, né? Se vocês olharem lives anteriores, vão ver que mandamentos são esses. Os 10 mandamentos. São as leis. São as leis de Deus. Os 10 mandamentos. Tá? Quando o homem transgride esses 10 mandamentos, tá? Peca contra Deus. E o homem que pecar, né, deve morrer. Mas conhecendo a salvação de Jesus Cristo, deve se arrepender dos seus pecados, né, clamar pela misericórdia e salvação do Senhor Jesus, com sinceridade de coração. Porque o Senhor não olha a aparência do homem. O homem não adianta para o homem fazer o show que for diante do Senhor. Deus olha o coração. Se o coração do homem não é sincero, Deus não ouve a oração. Então também não perdoa, também não salva. Mas o homem que se arrepende dos seus pecados, Deus perdoa os seus pecados e o salva. Amém? Então, cor vermelha, tá? Jesus Cristo salva. Né? Qual é a base disso? O Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, verso 10. Né? E vocês aprenderam que a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu de uma interpretação que a sua fundadora, Aimee Semple McPherson, fez do
texto de 1 Ezequiel, Ezequiel. de Ezequiel, De capítulo 1, capítulo 1. do profeta Ezequiel, capítulo 1, tá? A visão dos seres viventes lá, dos 4 seres viventes, cada um com 4 rostos. Tá? Amém? Nós temos. Amém? Amém. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? Nós vamos orar pelos amados da semana passada. Tá aqui ainda, né? A irmã, pela Alana, Mateus, o filho do pastor Moacir. Olha, as orações dos irmãos têm sido bênção na vida dele. Ele já tá bem melhor, já tá acordado, tá recuperando, tá fazendo fisioterapia, então ele tá muito bem, graças a Deus. Orar pelo irmão Luiz, a irmã Jacira, o irmão Xavier, o Valdomiro, pela Ivone. E quem mais você souber, coloca na oração também. Ora. Aquele silêncio constrangedor, né? Não, é que eu perdi o hino aqui, gente. Verdade, a gente não come só por mim. E hoje a gente tá meio... A gente vai cantar. Não. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, conforme a Sua infinita misericórdia e bondade, conforme o Seu amor, passa, Senhor, do Teu bálsamo sarador, Senhor, sobre todas essas vidas que foram citadas aqui, Senhor, que são colocadas diante do Teu altar, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama, Senhor, da Tua cura, derrama, Senhor, da Tua bênção, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, passa no Teu bálsamo sarador sobre a vida de cada um deles, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Livra, Senhor, de todo ataque do maligno, Senhor. Livra-os, Senhor, de toda armadilha, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, opera, Senhor, na vida deles em nome de Jesus, Senhor. Restaura, Senhor, restabelece o corpo físico deles, para que possam glorificar o Teu nome. Opera também, Senhor, na vida da Tua serva, a pastora Kate, Senhor. Opera, Senhor, nela, Senhor. Tira todo esse mal-estar, Senhor. Regulariza, Senhor, a pressão dela em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a vida de todos esses, Senhor, de todos esses amados, Senhor, que estão participando na live conosco, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, livra-os, Senhor, de todo perigo, de todo mal, Senhor. Acrescenta graça na vida deles, Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Abençoa os seus familiares, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, de todos aqueles, ó Deus Todo-Poderoso, que estão na linha de frente, Senhor, trabalhando, Senhor, para combater, Senhor, aqueles que são acometidos com esses vírus, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, opera, Senhor, livra-os de todo perigo, Senhor, de todo mal, os médicos, Senhor, os enfermeiros, Senhor, os agentes de saúde, ó Deus. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Ó, livra-os de todo perigo e de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que Te buscam, ó Deus, que clamam a Ti, Senhor, e precisam do Teu socorro, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Meus amados, um beijo no seu coração. Achou? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Semana que vem estamos aí de novo. Tem mais Tá? pedidos de oração? Em nome de Jesus. Beijo. Leia os pedidos de oração. Pelo seu Que mais Isaías pelo seu Isaías. e pelo primo Benjamin da Ingrid, que nasceu prematuro e tá na neonatal com a mãe Fernanda. Tá? Que Deus abençoe essas vidas, que o Espírito Santo esteja sobre eles, que as mãos do Senhor estejam sobre eles, derramando as mais ricas bênçãos, que eles se recuperem logo em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe. Beijos, 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 meus queridos. eu devo fazer um no diretor? A Não. igreja do Evangelho Quadrangular ela tem um hino, ó. Enquanto a Ellen vai desligar, você vai escutando. Posso desligar? O link vai na descrição.